Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 8. O primeiro jogo de basquete da temporada foi contra Paducah, uma cidade bem mais de 100 milhas de Thalia. Era a viagem mais longa do ano e geralmente a mais louca. Em Paducah, jogavam basquete como se fosse futebol indoor, e tinham tudo a seu favor, incluindo um ginásio tão pequeno que as linhas fora dos limites eram pintadas nas paredes. Os garotos de Paducah estavam acostumados com o ginásio e podiam correr pelas paredes como lagartos, mas os times visitantes, acostumados a quadras de tamanho normal, tinham dificuldades. Todo ano, 2 ou 3 jogadores de Thalia se chocavam contra as paredes e nocauteavam a si mesmos. Desta vez, aconteceu com Somni, e nos primeiros minutos de jogo, Leroy Malone conseguiu derrubar o desengonçado pivô de Paducah e, enquanto o pivô estava caído no chão, Somni correu direto ao longo de suas costas, em busca da bola. Justo quando estava prestes a pegá-la, alguém o tropeçou, e ele bateu a cabeça na parede. No próximo instante, ele estava estirado ao lado do banco e um dos jogadores calouros estava pressionando uma toalha molhada em sua testa. Somni tentou manter os olhos fechados o máximo que pôde. Ele sabia que o treinador Popper o mandaria de volta ao jogo assim que recuperasse a consciência. Ele fingiu um coma profundo por cerca de 5 minutos, mas, infelizmente, o treinador era experiente nessas questões. Ele se aproximou, levantou uma das pálpebras de Somni e viu que ele estava acordado. Posando, ele disse: "Eu sabia. Levante-se e volte lá. Estamos 40 pontos atrás e mal começamos o segundo quarto." "Acho que estou com uma concussão", disse Somni, tentando parecer perigosamente doente. "Talvez devesse ficar fora um pouco." "Levante-se", insistiu o treinador. "Nós acabamos de encerrar os treinos de futebol há apenas 10 dias. Você não teve tempo de perder a forma assim. Se você quer descansar, vá lá e faça algumas faltas primeiro. Dê uma pancada daquelas no atacante 2 ou 3 vezes, ele é o único que está fazendo todos os pontos." "Diabos, viemos até aqui, vamos mostrar alguma coisa." Relutantemente, Somni se levantou e voltou. Ele conseguiu 3 faltas antes do intervalo, mas estava fraco demais para acertar alguém com muita força, e nenhuma das faltas foi realmente satisfatória. A pontuação no intervalo era Paducah 62 e Thalia 9. Durante o intervalo, o treinador os chamou para uma de suas pequenas conversas motivacionais, esta muito breve. "Vocês, 10 garotos, têm os paus mais curtos de todos os garotos que já treinei", disse ele com sinceridade. "Por Deus, se vocês não derem um jeito nesses caras no próximo tempo, eu vou dar um jeito em alguns amanhã à tarde quando começarmos a treinar." Ele fez uma careta feroz e se afastou até a lanchonete para tomar um café. No segundo tempo, as coisas começaram a ficar realmente ameaçadoras. Somni se sentiu estranhamente tonto e entrou na quadra sem se importar muito com o que estava fazendo. A defesa de Paducah se tornara virtualmente impenetrável. Para começar, eles haviam começado a derrubar abertamente qualquer jogador de Thalia que estivesse com a bola. Parecia para Somni que, finalmente, chegara a hora de tentar os arremessos de longa distância. Não havia muita chance de levar a bola até o final da quadra de qualquer outra maneira. Sempre que tentavam, Paducah os derrubava, os tripudiava, aplicava bloqueios corporais ou fazia o árbitro marcar faltas contra eles. Na verdade, a arbitragem era outro aspecto muito ruim do basquete em Paducah. Incomum como fosse, Paducah tinha um professor masculino de economia doméstica, um homem frágil chamado Sr. Ian. O conselho escolar achava que ensinar economia doméstica era um trabalho leve demais para um homem, então fizeram do Sr. Ian o árbitro de basquete. Ele nunca conseguiu aprender muito sobre o jogo, mas era bastante dócil e marcava o que quer que a equipe de Paducah dissesse para marcar. Além disso, ele estava em má forma e não conseguia correr de um lado para outro da quadra por 48 minutos.
Em vez de seguir a bola, ele simplesmente ficava na linha central e fazia todas as chamadas de lá. Depois de considerar o assunto por cerca de um quarto, Somni concluiu que os arremessos de longa distância eram a única tática viável. Ele estava simplesmente muito fraco para desviar dos bloqueios que os garotos de Paducah estavam jogando. A partir daí, toda vez que pegava a bola, ele a lançava na tabela do aro que estava atacando. Na pior das hipóteses, isso desacelerava a pontuação de Paducah. Os outros jogadores de Thalia rapidamente perceberam a sabedoria dessa estratégia e, em 5 minutos, todos estavam fazendo o mesmo. Quem quer que pegasse a bola após uma pontuação de Paducah imediatamente girava e fazia um arremesso de longa distância por toda a quadra. A única pessoa para quem isso não funcionou foi Leroy Malone. O grande pivô de Paducah antecipou, pegou a bola e fez um arremesso de 10 jardas bem na virilha de Leroy. Doeu tanto que ele disse a Somni que não conseguiu se masturbar por 2 semanas. O golpe na virilha rendeu uma salva de palmas sustentada das arquibancadas de Paducah, o que irritou Somni. O Sr. Ian não percebeu que foi uma falta intencional. Aliás, o Sr. Ian estava enxergando cada vez menos. O ataque de arremessos de longa distância de Thalia o deixou confuso. Ele tinha que ficar virando para todos os lados para acompanhar a bola. Após um tempo, isso o deixou tão tonto que ele simplesmente parou e ficou de frente para o gol de Thalia. A maior parte do time de Paducah já estava lá embaixo, pegando os arremessos de longa distância e os devolvendo. O Sr. Ian sentiu que, de alguma forma, estava envolvido em um jogo de anti-over, e ele não gostou nada disso. Ele tinha uma esposa gorda e tudo o que ele realmente queria era ficar na sala de economia doméstica e ensinar jovens garotas de seios pequenos a fazer tortas. Em vez disso, ele estava de pé na linha central, suando e desejando que o quarto terminasse. De repente, Somni teve um impulso irresistível de jogar a bola em alguém. Ele soltou um arremesso baixo e certeiro que atingiu em cheio a parte de trás da cabeça do Sr. Ian e o fez tombar. O banco de Thalia, meninos e meninas juntos, levantou-se com gritos e aplausos, comemorando ainda mais notavelmente devido ao momento de silêncio total nas arquibancadas de Paducah. O arremesso instantaneamente tornou Somni uma celebridade, mas também o assustou e aos seus companheiros de equipe que estavam na quadra naquele momento. Eles correram até lá e tentaram ajudar o Sr. Ian a se levantar, mas suas pernas estavam como borracha. Ele teve que ser arrastado para fora do chão. O treinador assistente de futebol de Paducah foi chamado para arbitrar o resto do jogo. No momento em que colocou seus tênis, as arquibancadas da cidade natal se recuperaram do choque e estavam clamando pelo sangue de Somni. Ele sabia que sua única esperança era cometer faltas imediatamente e ir para o banco. Enquanto tentava decidir a maneira mais segura de cometer faltas, o treinador Popper veio em seu socorro e o tirou do jogo. Boa sorte, disse o treinador. Ninguém, a não ser um estranho, ensinaria educação doméstica de qualquer maneira. A partir daí, as coisas foram sombrias para o time Thalia. Duane cometeu faltas até sair antes do final do quarto, deixando apenas Joe e Bob e os calouros para jogar o último quarto. Paducah estava na frente por 88-14. O treinador Popper ficou tão bravo com os calouros que mal conseguia enxergar. Ele quase se estrangulou puxando a toalha ao redor do pescoço. Ele enviou Somni de volta, mas Somni rapidamente deu alguns bloqueios leves e cometeu faltas até sair. Isso deixou Joe e Bob e os calouros para fazerem o melhor que podiam. Pelo resto do jogo, eles não conseguiram uma vez sequer levar a bola para o lado deles da quadra. Assim que a lançavam, os jogadores de Paducah tiravam deles e faziam mais uma cesta. Em 5 minutos, a pontuação era 110-14, e o treinador Popper pediu tempo. Era hora de uma reunião. Eu digo a vocês, disse o treinador filosoficamente, vamos esquecer de ganhar e tentar segurar a pontuação. Vamos levar uma surra de mais de 100 pontos se não tomarmos cuidado. Wax, você lança a bola para Joe e Bob, assim que a pegar,
deite-se com ela. Assim, eles terão que amarrá-la e pular para pegá-la toda vez. Isso vai desacelerá-los um pouco. A tática funcionou bem na primeira vez que foi tentada. Joey Bob engoliu a bola, e Paducah teve que amarrá-la para obter a posse. Levou cerca de 40 segundos para marcarem. Thalia tentou novamente, e 3 jogadores de Paducah se acumularam em cima de Joey Bob quando ele foi ao chão. Ele teve que ser carregado para fora. O calouro que arremessou o lance livre por ele estava tão assustado que mal conseguiu levar a bola até a metade do caminho em direção à cesta. A lesão de Joey Bob deixou os 4 calouros sozinhos no campo nos últimos minutos do jogo. Nenhum deles queria engolir a bola e ser amontoado, então fizeram o que puderam para cooperar com Paducah. A pontuação final foi 121-14. Bem, inferno, pelo menos meu time B ganhou alguma experiência, disse o treinador Popper. Melhor olhar para o lado positivo. Vamos para o ônibus. As derrotas no basquete pesavam muito pouco para o treinador, o futebol era o único esporte que realmente contava. 10 minutos depois, ele estava jogado em seu assento no ônibus, profundamente dormindo. Os garotos ficaram atordoados nos primeiros 20 quilômetros ou algo assim, tentando se acostumar a se sentir seguros novamente. Além disso, a senhora Fowler, a treinadora das meninas, ainda estava acordada, e eles não podiam começar a implicar com as meninas até ela pegar no sono. Ela dormiu quando estavam saindo de Vernon, e dali em diante foi cada um por si. Os 4 pequenos calouros não tiveram chance com as meninas e tiveram que encontrar diversão tormentando Joey Bob. Eles o encurralaram em um assento, tiraram sua roupa de baixo e a jogaram pela janela. Joey Bob estava tão fraco por causa do amontoado que não conseguiu revidar, e talvez nem se incomodasse de qualquer maneira. Ele perdeu tantas cuecas que sua mãe as comprou em atacado. Ele era o único garoto no time que usava suas roupas normais, em vez de uma sunga. O irmão Blanton não permitiria que ele usasse algo tão imodesto. E se você se machucasse e fosse levado para um hospital usando uma coisa dessas? O irmão Blanton disse. Nosso bom nome estaria arruinado. A maioria das crianças já tinha visto a roupa íntima de Joey Bob com frequência suficiente para ficar completamente entediada com ela. Os calouros não chamaram atenção e logo foram dormir. Somni começou a viagem de volta sentado ao lado de Leroy Malone, cujas bolas estavam tão doloridas que a simples ideia de garotas o fazia se contorcer. Depois de uma pequena negociação, Somni conseguiu trocar com o garoto à sua frente, o que colocou ao lado da linda, mas pudica, estudante do 2º ano que ele estava de olho. Derrubar o senhor. Ian deu-lhe tantos tatos que ele foi capaz de segurar a mão da garota quase imediatamente. Martha Lowe era o nome dela. Quando chegaram a Electra, ela estava disposta a deixá-lo beijá-la, mas os resultados foram bastante desanimadores. Seus dentes estavam cerrados com tanta força como se ela tivesse a mandíbula travada, e mesmo os tatos de Somni não conseguia destravá-los. Sua única recompensa foi provar um batom, um sabor que ele não gostava muito. A única emoção real na viagem de ônibus para casa envolveu Jaci e Duane, o casal famoso. Geralmente era esse o caso. Nenhuma das outras crianças se entusiasmava muito. Havia uma loira gorda chamada Vida Mai que apalpava pênis, mas os professores sabiam dela e faziam-na sentar-se tão perto da frente que era perigoso brincar com ela mesmo quando os professores estavam dormindo. Jaci e Duane, naturalmente, estavam sentados no banco de trás. Duane não gostou muito do banco traseiro porque havia uma pequena luz acima dele que o motorista do ônibus se recusava a desligar. O nome do motorista do ônibus era Will Burton e ele não confiaria em nenhuma criança em um ônibus totalmente escuro. Certa vez, anos antes, sua esposa Jessia encontrou 2 profiláticos quando estava varrendo o ônibus, e isso quase a deixou histérica. Ela era do tipo apreensiva e passava meses preocupada porque alguma menininha simpática havia engravidado no ônibus do marido. Depois disso, Wilbur instalou a luz.
Era uma pequena lâmpada que realmente não emitia nenhuma luz, apenas um belo brilho laranja. Jacy adorou e não quis sentar em nenhum outro lugar, apesar dos protestos de Duane. Ela achou a luz muito romântica e sugestiva. Todos no ônibus sabiam quando o casal no banco de trás estava se beijando ou fazendo algo sexy, mas a luz não era forte o suficiente para que eles vissem com muita clareza. Cortejar Duane quando todas as crianças no ônibus escolar podiam assistir deu a Jacy uma verdadeira emoção e a fez se sentir um pouco como uma estrela de cinema. Ela poderia trazer beleza e paixão para a vida das crianças pobres. Como Jacy gostava tanto deles, as sessões de beijos no banco de trás se tornaram uma espécie de evento regular nas viagens de basquete. Todas as crianças assistiram, mesmo que isso as deixasse com coceira e inveja. Afinal, Jacy era a garota mais bonita da escola e observá-la sendo beijada e brincando era algo para se fazer nas longas viagens para casa. O elemento que tornou tudo realmente emocionante para todos foi a questão de até onde Jacy iria. Depois que Duane começou a beijar, ele ficou completamente indiferente se tinha público ou não, tudo que ele queria era mais. A luz fraca tornava impossível dizer com precisão quanto mais Jacy permitia. Todos tinham vislumbres sombrios e, ocasionalmente, um suspiro ou um pequeno gemido de Jacy indicavam que Duane estava pelo menos fazendo algum progresso, mas ninguém jamais sabia quanto ou de que tipo. Apenas Jacy e Duane sabiam que ele estava realmente fazendo um grande progresso. Jacy beijava e brincava a qualquer hora, mas raramente ficava excitada além do ponto de controle, a menos que estivesse no ônibus escolar, onde as pessoas observavam. Estando lá, o olhar do público parecia aumentar a qualidade de cada toque. No banco do ônibus ela nunca teve que fingir paixão, ela estava queimando com isso. Foi fácil para Duane colocar as mãos dentro do uniforme largo e tocar seus seios, e ela adorou. Além disso, como ela estava de short, era fácil para ele fazer coisas ainda mais abandonadas com ela. Ela adorava que ele deslizasse as mãos pela parte inferior de suas pernas, e às vezes ela chegava ao ponto em que queria que ele tocasse sua virilha. Era um assunto que exigia um manejo muito delicado, mas se a mão de Duane estivesse enconche contra ela no momento certo para que ela pudesse apertá-la com as pernas, algo de bom aconteceria. Mas isso não era para o público, ela não queria que as crianças vissem isso. Quando o momento chegasse, ela tentaria fazer com que Duane a empurrasse para um canto, para que não pudessem ser vistos também. Às vezes funcionava lindamente. As crianças mais novas e ingênuas tinham certeza de que Duane foi até o fim, os juniores e os seniores sabiam melhor, mas achavam que ele devia estar percorrendo uma distância bastante significativa, de qualquer maneira. Cada viagem somava-se à lenda de Jacy. No dia seguinte, na escola, ela estaria em todas as línguas. Algumas meninas disseram coisas amargas sobre ela, mas os meninos notaram quando ela passou. O único que ficou seriamente incomodado com as sessões nos assentos do ônibus foi Duane, que frequentemente sentia fortes dores quando o ônibus chegava em casa. Ele não gostou, mas supôs que tal frustração era algo que simplesmente teria de suportar até que se casassem. Pouco antes de o ônibus voltar para Thalia, o treinador Popper acordou e olhou em volta. A maioria das crianças já estava dormindo naquele momento, Jacy e Duane entre eles, mas Jacy tinha ido dormir com as pernas cruzadas sobre as de Duane e quando o treinador viu isso ele ficou furioso. Ele ficaria em uma situação terrível se Lois Farrow de alguma forma descobrisse que ele havia deixado a filha dormir com as pernas cruzadas que sobre as de Duane. Jenny Farrow fazia parte do conselho escolar e um incidente como esse poderia custar o emprego de um treinador. Ele recuou e sacudiu Jacy até que ela acordasse o suficiente para cambalear pelo corredor até o banco da frente, onde ficou o resto do caminho para casa. Quando todas as crianças foram entregues em suas casas, o treinador começou a pensar no assunto e a xingar. Não havia fim para os problemas que um casal de garotos idiotas poderia causar, principalmente se um deles fosse filha de Lois Farrow. Lois Farrow era a única pessoa em Thalia que não dava a mínima para o fato de ele ser técnico de futebol. Wilburton o deixou em casa, e ele entrou pisando forte, ainda irritado.
quando acendeu a luz no armário do seu quarto, acordou Ruth. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia de mama alguns dias antes e ainda estava tomando analgésicos. Enquanto ele tirava os sapatos, ela se sentou na cama. Irmã, você poderia me trazer um comprimido para a dor? Ela perguntou. Está doendo um pouco, e estou muito grogue para levantar. Parece bem acordada para mim, disse o treinador, cansado de mulheres. Aposto que se eu deixasse, você poderia ficar aí deitada e falar por 2 horas. Levante e pegue seus próprios comprimidos, eu não sou farmacêutico. Depois de um momento, Ruth se levantou. Ela estava tonta e teve que se guiar pela parede, segurando o seio dolorido com uma mão. Ela tinha se lavado naquele dia, e sua camisola branca de algodão cheirava levemente a detergente. O treinador a ignorou e se jogou na cama. Até onde podia perceber, não tinha sido uma operação grande o suficiente para fazer alarde. A cicatriz no seio mal tinha 3 polegadas de comprimento. Ele já se cortara pior do que isso muitas vezes, geralmente quando estava correndo através de uma cerca de arame farpado para chegar a um bando de codornizes. A única coisa que o preocupava em relação a Ruth era a chance de não terem removido todo o tumor e talvez precisaram operar novamente, caso em que não haveria fim para as despesas. A coisa mais barata e sensata teria sido tirar o seio inteiro de uma vez. O seio não estava fazendo nada de bom para Ruth, e se tivessem tirado tudo, aquilo teria sido o fim do assunto. Ele até disse isso a eles, mas o médico ignorou, e Ruth foi para outro quarto e chorou. Uma mulher como ela testaria a paciência de um santo. No dia seguinte, no treino de basquete, o treinador repreendeu Duane na frente de toda a equipe. Ele disse a ele que se ele mais uma vez se sentasse com Jessie em uma viagem de basquete, daria a ele 15 chibatadas com um sapato de basquete. Um sapato de basquete era a única coisa com que o treinador castigava os meninos, mas, como ele usava o tamanho 13, era o suficiente. Ele também disse a Duane para correr 50 voltas ao redor do lado de fora do ginásio, e nesse momento Duane se rebelou. Eu não vou correr 50 voltas de uma vez, ele disse. Eu farei 10 por dia. Você vai correr 50 agora mesmo ou entregue seu uniforme, por Deus, disse o treinador. Se você entregar, não precisa voltar para atletismo ou beisebol também. Nós podemos nos virar sem você. Duane foi para o vestiário, tirou seu uniforme e saiu. Era exatamente o que o treinador esperava. Qualquer confusão em que o garoto se metesse com Jessie Farrow não poderia mais ser atribuída a ele. Isso o colocou de tão bom humor que ele fez os meninos treinarem até às 7 da noite. No dia seguinte, ele convocou um estudante do 2º ano, e a equipe tinha novamente 10 jogadores.